Bem, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer às Anas, tanto a Ana Emília quanto a Ana Estela. Muito obrigado pelo convite. Em nome delas, cumprimento a todos os organizadores desse belíssimo evento. De começar com uma coisa, diz que o demônio mora nos detalhes, né? Se alguém observar o título que a Ana Estela se referiu à mesa e o que eu escrevi lá, tem uma diferença. A Ana Estela se referiu à educação mediada por tecnologia. E aqui o título muda para modelos de educação mediados por tecnologia. Alguém pode dizer que é a mesma coisa, não é. Nenhum dos dois está errado. Mas quando eu chamo que a educação é mediada por tecnologia, eu estou limitando o aspecto de educação como sendo um ente que é mediado por tecnologia. E quando eu chamo de modelos de educação mediados por tecnologia, são os modelos que são mediados por tecnologia. Isso vem de uma inspiração de um colega meu, bastante famoso, que a frase é imputada a ele, mas não é de origem certa, que Einstein teria dito que educação é aquilo que resta depois que nós esquecemos o que aprendemos na escola. E ele fala isso num artigo de 1936, e Skinner, em 1968, 65, ele volta a citar, mas ambos não são autores desta frase belíssima, mas que define educação como sendo algo transcendente. Educação é aquilo que fica depois que a gente esquece o que aprendeu. Então, se nós adotarmos essa estratégia para a educação, são os modelos que são mediados por tecnologia. De forma alguma eu estou minimizando tecnologia. Pelo contrário, eu sou daqueles que discorda da abordagem de que tecnologia é simplesmente um meio, uma ferramenta. Não, adoro Marshall McLuhan quando ele diz que o meio é a mensagem. Isso completou há 2 anos, 50 anos, faz 52 anos. Ele foi um visionário, porque, no caso das tecnologias digitais, elas, de fato, transcendem em muito simplesmente ser uma ferramenta. As tecnologias digitais são as duas palavras, que definem o nosso momento. Vou voltar a isso em seguida. Bom, a pedido e também por mérito, deixa eu falar um pouco sobre a questão do sistema da Universidade Aberta do Brasil. Ele, como a Ana Estela se referiu, esse sistema foi criado em 2005, ele foi regulamentado no ano seguinte por um decreto, e ele representou, na prática, um grande estímulo para que as universidades públicas voltassem os olhos para algo que era, na época, emergente, que era a educação digital. Vamos nos lembrar que, nestes 2 anos, 2005 e 2006, os mais tolerantes falavam que educação à distância talvez servisse para a educação continuada de professores. Mas raríssimos, e eram amaldiçoados, aqueles que sequer imaginassem que era possível usar a educação à distância para uma formação no sentido pleno da palavra. Quem diria que, tão pouco tempo depois, com toda a razão hoje, se diz exatamente o contrário. Tenho certeza que ouvi hoje cedo isso aqui, tenho ouvido isso em vários lugares. É inadmissível, não pode, não deve formar um médico que não tem uma cultura digital, simplesmente porque ele certamente será um mau médico. Um médico hoje que tem a dificuldade de ler imaginamento médico, o médico hoje que tem a dificuldade de trabalhar em plataforma. Estou me referindo ao caso extremo. Portanto, hoje, a pergunta não é se nós podemos formar alguém por educação à distância. A resposta simples é: não há nenhum profissional que possa ser formado à margem de um processo de uma revolução baseada nas tecnologias digitais. É algo inerente, é algo próprio. O que talvez seja discutível, eu ouvi pela manhã também, é se o nome é educação à distância. Há um pouco de brasileirismo nisso. O resto do mundo, já há bom tempo, entende que nós estamos falando de uma educação digital, uma educação flexível, uma educação continuada, e, portanto, ela é transcendente no aspecto de completo e absoluto hibridismo. Curiosamente, o Sistema Universidade Aberta do Brasil, ele nasce de uma forma, ele nasce no interior de uma Secretaria de Educação à Distância que já não existe mais. Posteriormente, ela é transferida para a CAPES, no processo de mudança da própria CAPES. Ela tem como os grandes sucessos, eu diria,
os seus efeitos colaterais. Não que retire o mérito daquilo que lhe é próprio, mas só para citar como efeitos colaterais, um óbvio, né, e nós vamos ouvir a professora Ana Mília falar hoje, já ouvimos pela manhã, o enorme sucesso que é a UnaSUS, que é a Rede RUT, que é a Telesaúde, de alguma forma vieram não decorrentes, mas no mesmo embalo, no mesmo ritmo, na mesma circunstância, fruto de uma cultura que se abria para esses aspectos. Um outro é que nós vamos lembrar que nas universidades públicas, em particular nas universidades federais, a maneira segundo a qual os professores da educação presencial, professores clássicos tradicionais, souberam ou foram informados ou passaram a adotar ferramentas daquilo que nós usualmente chamamos de educação à distância, foi pela sua participação na atmosfera das universidades, chamada Universidade Aberta do Brasil. Então, ela tem um papel absolutamente relevante. Eu simplesmente gosto de pensar assim, o que seria do Brasil, neste atual contexto, se essa questão da educação digital não estivesse na pauta. Quer dizer, lembremos que houve e há um conjunto de preconceitos, esses preconceitos eles simplesmente desaparecem, não porque as pessoas são convencidas, porque são as pessoas que desaparecem, e vem uma nova geração que simplesmente nem questiona mais isso. O que significa sucesso nos modelos de educação? E aqui entra uma pessoalidade. O meu termômetro, minha métrica de medir um sucesso do modelo educacional é perguntar o quão bem essa instituição, ou esse docente, ou esse contexto educacional consegue, com eficiência e com eficácia, migrar de uma realidade cognitiva analógica para uma nova realidade metacognitiva digital. Bom, o que é o cognitivo analógico e o que é o metacognitivo digital é o que eu pretendo abordar em seguida. Para entender esse contexto, eu vou ser bem rápido aqui, grosseiramente rápido, não deveria ser, mas quero cumprir o tempo. Eu diria que houve, ao longo da história humana, pelo menos do mundo ocidental, 3 revoluções. Essas 3 são as 3 grandes revoluções educacionais. A primeira, o nascimento da escola. Nem sempre a escola existiu. A escola, como categoria, como conceito no mundo ocidental, ela é praticamente, simbolicamente, criada por Platão. Quer dizer, até Platão você tinha os sofistas que iam de casa em casa a educar a aristocracia ateniense, formando os jovens novos líderes de Atenas. Com Platão, ele cria a academia. A academia é o primeiro efetivo espaço físico onde eu tenho professores permanentes, alunos e alunas que, vindos da aristocracia, num certo período da sua vida, lá passava o seu tempo. Isso é uma nova categoria. O principal aluno da academia acaba sendo o mais famoso Aristóteles, que, por sua vez, cria uma nova escola, que é o Liceu, e a escola está fundada. A escola é um enorme sucesso, é uma revolução, é a primeira grande revolução, mas ela não escala. E ela não escala por um motivo muito simples. Primeiro, quem antecede Platão é Sócrates, que nem escreve. Não escreve por 2 motivos, entre outros. O primeiro é porque escrever era um ato associado a usar as mãos, e, de acordo com os sofistas, que eram os seus mestres anteriores, as mãos eram usadas pelos escravos, pelos agricultores, pelos militares, pelos artesãos, mas não pela elite. A segunda, que é tão importante quanto a primeira, porque Sócrates acreditava que os seus alunos tinham que desenvolver o predicado da memória. E se ele escrevesse, dizia Sócrates, corria o risco desse predicado não ser desenvolvido, porque seus alunos poderiam ter acesso àquela informação em outras circunstâncias. Bom, Platão escreve bem, escreve os pensamentos de Sócrates, escreve seus próprios pensamentos, monta a escola. Aristóteles vai um passo adiante, mas eu não vou... O importante é, consolida-se a escola. Por sinal, no mesmo, extremamente, ou eu diria assim, surpreendentemente, no aspecto negativo, muito parecido com a escola que nós temos hoje. Mas a escola não escalou. Ela não escalou por um motivo variado. Vou falar o mais importante. Poucas pessoas tinham letramento. As poucas pessoas que tinham, embora existissem as obras escritas, elas eram baseadas em que meio? Papiro, pergaminhos, de dificílimo acesso. Alguns séculos ou milênios em seguida, o pouco material escrito que tinha vai ser monopolizado pela igreja. Quem assistiu ou leu O Nome da Rosa vai lembrar do aspecto absolutamente sagrado que o acesso a essa obra passava a tomar. Portanto, embora a escola tenha sido criada no século IV a.C., nós vamos levar
quase 2 milênios para que alguma coisa aconteça. E o que é essa alguma coisa? O livro. O livro moderno. O livro moderno é de 1453, uma figura chamada Gutenberg, usa um equipamento que era utilizado anteriormente para amassar o gomo da uva, para gerar o suco da uva, o vinho, e pensa utilizar aquilo com tipos, tipagens, letras, números. E o primeiro objeto que ele cria é o livro, a Bíblia. Em seguida, Aristóteles, nessa ordem, depois Platão. A partir do século XV, portanto, as jovens e nascentes universidades europeias e as outras se criaram, tinha uma enorme combinação agora da facilidade de acesso àquilo que estava escrito. Pela primeira vez, de fato, as pessoas podiam estudar na ausência do professor. Há textos belíssimos dessa época discutindo se o professor ia continuar existindo. Porque diziam assim, ora, se o livro é feito com esmero, cuidado, tempo, obviamente que as pessoas não vão mais procurar o professor, porque o professor, por melhor que ele seja, improvisa. Se ele improvisa, ele erra. O livro não erra. Bom, obviamente que essa discussão correu muito pouco, há registros históricos, mas ela desaparece, porque não há conflito entre professor e livro. Bom, alguma coisa nos diz que nós vivemos uma coisa parecida hoje. Certamente, livro e professor foram as bases para a constituição das jovens universidades europeias, que permitiram criar o quê? O clima, o ambiente acadêmico que gerou a ciência moderna. A terceira revolução, tão importante quanto o nascimento da escola e tão importante quanto o livro moderno, é exatamente o advento das tecnologias digitais. Qualquer interpretação que minimize as consequências das tecnologias digitais, que não a coloque no mesmo nível do surgimento da escola ou do mesmo nível do surgimento do livro moderno, há uma grande chance da gente incorrer em erros. Deixa eu ir direto ao ponto. Aqui é Galileu. Aqui as universidades estão consolidadas, estamos em 1600 e pouco. Aquilo que era o método grego, que era a observação e a lógica, é superado, é ultrapassado, é acrescido pela ideia da observação, pela experimentação. O método baseado agora na observação, na lógica e na experimentação como critério de verdade é absolutamente fundamental. Eu não vou me estender, é belíssima essa história, vocês conhecem. Galileu morre em 1642, é o mesmo ano que aquele outro sujeito que a maçã cai na cabeça dele, Isaac Newton, nasce na Inglaterra. Isaac Newton vai desenvolver uma ferramenta chamada cálculo diferencial integral, que é, sim, um degrau ou dois adiante daquilo que Galileu havia formulado. Porque com o cálculo diferencial integral, Newton mostra que nós podemos escrever leis que regem o comportamento da natureza. Agora não se trata mais de fazer experiência para garantir se algo é verdadeiro ou falso, mas é escrever leis que dizem como a natureza se comportará no futuro, leis da mecânica, leis do eletromagnetismo, leis da termodinâmica. Esse conjunto, que é o aparato da ciência moderna, vai fazer com que nós desenvolvamos tecnologias que vão mudar o mundo. No século XVIII, tem o advento simbólico da mais relevante tecnologia da época, que é a máquina a vapor. A máquina a vapor, inicialmente, é utilizada para retirar água das minas de carvão, permitindo você ter mais energia, com melhor qualidade, e o Império Britânico crescendo. Só que não ficou nisso. Essa mesma máquina a vapor é possível construir locomotiva, é possível construir automóvel, é possível construir fábrica. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, que às vezes eu gosto de falar isso, não quero perder o tempo, vou ser rápido. Eu trabalhava muito com um chinês nos Estados Unidos, e ele virava e mexia, ele me falava assim, vocês orientais me irritam muito. Na verdade, ele só falava quando bebia, só que ele bebia com razoável frequência. E ele ficava, vocês orientais, vocês ocidentais, ficam olhando para a China fazendo uau, uau. Eu não sei o que vocês estão espantados. A China sempre foi, sempre será o grande império. Nós só tivemos um pequeno lapso por causa de Gutenberg. Gutenberg, onde é que entrou o teu Gutenberg? Simples. A China era o grande império. A Europa estava completamente falida, o solo estava depauperado, vocês não dominavam nada, vocês usaram uma tecnologia que nós chineses já conhecíamos há muito tempo, que era a prensa para eles, só que nós chineses não ousamos produzir livros para não vulgarizar a escrita chinesa. Porque nós não vulgarizamos a escrita chinesa, que é imperial, que é divina, que vem, portanto não podia ser vulgarizado. Vocês fizeram o livro moderno de Gutenberg, e com isso vocês tiveram a ciência moderna, produziram a tecnologia,
Nos mataram porque a indústria de artesanato, de tecelagem, que era a grande base da China, ela acaba sufocada especialmente pelas indústrias e as fábricas nascentes da Inglaterra. Bom, mas só para dar a dimensão, a revista Time, no ano 2000 para 2001, teve, como faz todos os anos, escolhe o personagem do ano. Quando foi 2000 para 2001, não era do ano, não era da década, não era do século, era do milênio. Então, houve apostas, a Casa de Londres fez apostas de quem seria. Quem ganhou, se alguém se lembra, a capa era Gutenberg, portanto, dá a dimensão da importância do livro. Bom, a máquina a vapor foi desenvolvida, você tem um capitalismo pujante, nós chegamos ao século XX. Por favor, gente, observe o que foi o século XX. O século XX é fantástico, é um século simples e que simplesmente fez com que a gente começasse o século com uma expectativa de vida de 45 anos e nós terminamos o mesmo século com 76 anos. Um pouquinho menos 76, agora um pouquinho mais 76. Um século que consegue transformar a expectativa de vida, que é, em outras palavras, qualidade de vida, de 45 para 76, é um século miraculoso. Esse século começa com 5 profissões. Existia o médico, o padre, o engenheiro, o professor, mais algum que eu esqueci? Direito, advogado. E termina o século com 120 profissões. Quem é que fez essa revolução no século XX? A escola. A escola é a figura sacrossanta do século XX. E a figura mais elogiada do século XX, mais que o padre, mais que o militar, mais que o banqueiro, é o professor. A escola cumpriu o papel de uma forma absolutamente positiva. Nós conseguimos sair do começo do século com 5 profissões, conseguimos criar, entre aspas, diretrizes curriculares, moldar, entender o que era o conceito de cada uma. Na área da medicina, você saiu do médico para ter que criar um enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, e um conjunto de outros. A mesma coisa das engenharias, a mesma coisa das ciências. Em suma, a escola cumpriu um papel e cumpriu com muita competência, com muita galhardia. Isso é bom? Não, isso é ótimo. Qual o problema disso? Exatamente pelo enorme sucesso que a escola teve no século XX, ela provavelmente, e atestadamente o aquela que mais dificuldade terá de enfrentar uma revolução que lhe muda o conceito daquilo que era antes. Ninguém mais tem dúvida que o banco que vocês acessam hoje guarda uma leve e distante memória do que foi o banco do passado. Mas a escola, ela é incrivelmente parecida com o que era a escola do século passado. Ainda que alguns professores usem PowerPoint, que alguns alunos tenham tablet, nós estamos ainda no embrião de uma revolução que ainda não chegou, mas chegará, e chegará com uma rapidez absoluta, transformando essa discussão de educação presencial à distância numa pré-história de uma coisa que está por vir. Se nós estamos falando disso hoje, certamente numa escala muito menor do que a gente possa imaginar, será inadmissível formar um profissional que não entenda o que é um algoritmo. Será inadmissível, um cidadão será considerado analfabeto se ele não entender o que é um algoritmo de aprendizagem. A mesma dificuldade que alguém que não sabe ler e escrever sente hoje, sentirá um cidadão de um futuro muito próximo que não tem a noção do que significa inteligência artificial e como que os algoritmos funcionam na sua vida prática. Em suma, é uma monstro-revolução. Como que eu posso resumir essa revolução e por que o nosso quadro hoje ele aponta para a necessidade de entendermos a dimensão do que está em jogo? O século XX é o século da cognição. A cognição está associada aos estados mentais de processo de aprendizagem clássico, ou seja, aquilo que eu aprendo. A pergunta que um professor decente faz, e ainda bem que ele o faz, embora ela seja uma pergunta errada do passado, é: o que você aprendeu? A aprendizagem está associada à dinâmica da inteligência baseada na memória. Porque como que eu confiro se alguém aprendeu? Eu dou para ele uma prova. O que é uma prova? Hoje se faz no computador, se faz no laptop, pode se fazer até em casa, mas, em suma, eu estou querendo saber o que uma pessoa individualmente, comparada com o conhecimento ministrado anteriormente, como que ela reproduz. Isso é o passado, isso é o século XX. O que nós temos hoje? Há um conjunto de múltiplas inteligências. O fato de você ter uma maior memória, você atestar que você adquiriu um conhecimento, é parte de um processo. Mas muito mais relevante do que isso é você ter, ao longo do processo de aprendizagem, aumentado o seu nível de consciência acerca de como que você aprende. O que eu quero dizer, em outras palavras, que
estamos migrando muito rapidamente, não para a cognição, mas em direção à metacognição, que é aquilo que transcende o processo da aprendizagem, que é a preparação para um processo de educação permanente, que garante níveis diferenciados da tua própria percepção de acerca de como, em que contexto, por que meios, por que processos cada um de nós aprende. E se o DNA foi descoberto em 52, 53, isso faz 67 anos, mais ou menos, lembre-se que nós não sabíamos que existia uma molécula que nos definia individualmente. O que nós não sabemos, 67 anos depois, o que nós não sabemos é que nós temos um DNA educacional. Não há ninguém nessa sala que aprenda igual ao outro. Cada um de nós aprende de uma maneira única, própria, personalizada. Significa que cada um de nós tem o meio, a hora, o contexto, a abordagem, a metodologia que lhe maximiza o seu processo de aprendizagem. O que é o futuro? É um processo, uma educação flexível, na qual o educando é mais conhecido por quem educa, e especialmente o educando é mais conhecido por si próprio, que lhe permite descobrir quais são as trilhas educacionais que ele, percorrendo, otimiza o seu processo de aprendizagem. De certa forma, a gente um pouco nasce sabendo disso. De certa forma, isso está embutido em todos os processos da sua vida, que vai desde o que caracteriza o DNA individual, até o processo de como que o contexto, ou os contextos que você frequentou ao longo da tua própria história, de definir-o como sendo o seu eu educacional, o seu DNA educacional. O que é uma instituição contemporânea? É aquela que tem uma multiplicidade de meios de entregar o mesmo conteúdo, que permite que, seja você quem for, certamente você irá descobrir quais são as trilhas educacionais que lhe são mais compatíveis. Isso significa conjugar cognição com metacognição. O que muda, de forma muito rápida, eu vou falar isso, do cognitivo analógico, metacognitivo digital? Primeiro, vocês vão observar que o que está de um lado e do outro, você vai dizer, mas isso continua sendo assim. Nós vivemos um período em que o passado ainda não foi embora, se recusa a ir embora. E o presente, que já chegou, não chegou completamente. Então, uma fotografia do presente nos mostra que o passado ainda está e o presente coexiste já existindo. Como que era o cognitivo analógico do passado? O conteúdo era disciplinar. O que é o metacognitivo digital? É muito mais importante você juntar áreas de saber. A habilidade de você juntar áreas diversas do saber e produzir ou retirar dali conhecimentos. É isso que, na prática, no mundo real, se transforma naquilo que nós chamamos de inter, multi e transdisciplinar. O que era o mundo passado? A aprendizagem via análises teóricas, temas abstratos e laboratórios. Cada vez mais, acredite ou não, e vocês viram o professor Romero mostrar algumas coisas disso hoje, nós caminhamos em direção a um conjunto de solução de problemas por modelagem, por simulação. Nós medimos e continuamos medindo as pessoas por prova e trabalho individual. Conversem com qualquer empregador, seja lá o que signifique desse termo. O que a pessoa sabe é menos relevante do que o conjunto de atitudes que ela tem perante uma missão a ser cumprida. Portanto, embora a escola nos meça, ou meçamos nossos alunos por trabalhos individuais, as características de um futuro profissional na solução de problemas por equipe, na prática, é mais relevante. O mundo era centrado no professor. Hoje, queira ou não, migramos rapidamente para centrar no educando. Nós falávamos em espaço e tempos rígidos. Nós caminhamos grosseiramente, muito rapidamente, para uma absoluta flexibilidade espacial temporal. A gente acaba conversando muito com professores, a maior parte professoras, de educação, ensino fundamental, primeira a sexta série, e cada uma delas retrata uma coisa sistematicamente. Quando elas dão uma prova, elas estão avaliando quem sabe e quem não sabe. Se você conversar com elas, elas vão te contar, cada vez mais frequentemente, que há sempre um menino ou uma menina no fundo da sala que levanta a mão e fala com as palavras deles. Professora, eu não sei se eu sei, eu não sei se eu não sei. A senhora dá o problema ou dá a missão, ele não usa a missão, que eu resolvo. O que ele quer dizer com isso? Dá o problema que eu resolvo.
porque ele mora num mundo virtualizado onde a informação é absolutamente instantânea, abundante, disponível, gratuita, instantânea. Dá um problema que eu resolvo. Você pode falar, mas são só 1 ou 2 alunos que falaram isso. Primeiro que esse 1, 2 viraram milhares, milhões e virarão bilhões. E mais, provavelmente são os jovens melhores, mais talentosos que nós teremos no futuro. Portanto, nós estamos migrando de algo que era saber versus não saber, por alguém cuja principal característica é saber encontrar e resolver. Sinto muito, professor tradicional individual, de alguma forma ele será tão esquecido como o bancário que existiu até algumas décadas atrás. Nós caminhamos para um trabalho pedagógico desenvolvido em equipe, onde o professor tem um aspecto fundamental de um designer educacional, onde nós vamos ter que fazer um trabalho dificílimo, eu convivo com isso parte da minha vida, que é juntar gente mais velha, com conhecimento, com dedicação, com todos que têm que conviver com meninos atrevidos, jovens, que são os únicos capazes de desenhar ambientes de aprendizagem. Os dois são chatos, um não gosta do outro e a gente tem que fazer com que eles convivam, porque só então você gera algum produto que pode ter significado. Bom, o nosso mundo que nós vivemos até hoje é baseado em evitar problemas. O que nós temos hoje é um mundo de desenvolvimento de resiliência, onde mais do que você evitar problemas é saber lidar com os próprios. Falamos em metas individuais quando o mundo vai para metas coletivas. Nós falávamos em conteúdos, técnicos e procedimentos, é isso que caracterizava um profissional. O que é hoje? Isso mais um conjunto de habilidades que genericamente se chama socioambientais. Em resumo, nós saímos num mundo do aprender em direção ao aprender a aprender. Muito obrigado a todos, um grande abraço e estou à disposição depois para as conversas.